Amém? Isso é um cumprimento. Quem gosta, eu sei que meu marido não gosta, só se for de linguiça, né? Quem gosta de hot dog aqui? Amor, você gosta de hot dog de linguiça? Quem gosta de hot dog aqui? Levanta a mão. Joia. Beleza. Valendo um hot dog à noite com suco. Quem me responder qual era o nome do profeta de semana passada e o rei da Síria que lutou contra eles? Fiquei lá fora, Pois é, né, gente? Qual era o nome do profeta, o rei da Síria que lutou contra eles? O pastor não vale, tá, gente? O rei eu acho que era o Ben-Hadad, né? Não? Tá faltando o nome do rei da Síria que lutou contra eles. Pois é, ninguém ganhou hot dog. Perderam. Semana que vem eu vou fazer outro brinde de hoje. Micaías e Ben-Hadad. Quem falou? Eu falei o rei e ela falou o profeta. Pega o hot dog e divide ao meio. Amém, amém, gente. Como eu falei semana passada, da gente colocar a mão na nossa cabeça, tudo que a gente grava os nomes, que a gente grava as histórias, sim. Tem poder do Espírito Santo para isso, amém? E aí hoje, né, nós vamos continuar falando sobre o povo de Israel, né, o reino ali do norte. E um pouquinhozinho agora, eu só vou falar do primeira Reis, segunda Reis 1. Nós não vamos abrir agora, nós vamos estar em outra, segunda Reis 2. Sobre Acasias. Olha que nome bonito. Fala comigo, Acasias. Acasias. Grava o nome. Acasias. Em 2 Reis 1 fala sobre um pouquinho só da vida de Acasias. Eu vou falar só um pouquinho sobre a vida dele. E Acasias significa no nome, eu achei interessante falar isso, falei para o pastor isso, significa Deus segura, Deus agarra. Lembra que eu falei que tem todo o significado nos nomes ali, né? Muito obrigada. E aí, tem todo o significado nos nomes e tudo, e Acasias significa Deus segura, Deus agarra, né? E ali, o que acontece? Acasias, filho de Jezabel e de Acabe, continuou seguindo os mesmos caminhos deles, né? Então, ele era idólatra e tudo. Lá no quarto dele, no palácio, o que acontece? O nome dele significa Deus segura, Deus agarra. O que acontece com ele? Ele cai. Falei para o pastor, nem o nome, por causa da legalidade, nem o nome ele honrou, né? Ele caiu e fez um ferimento grave. Foi um ferimento grave e tudo. Quando ele se fere, ele manda os mensageiros dele ir na terra de Ecrom para perguntar para o Deus Baal-zebub se ele iria ser curado. Nesse contexto entra o profeta Elias novamente. Deus vai lá, levanta Elias, fala: Elias, levanta e vai até os mensageiros. Elias chega nesses mensageiros e ali ele pergunta para eles, vai lá e volta e fala com Acasias: por acaso não tem Deus em Israel para que ele venha mandarem vocês ir lá para procurar Baal-zebub? Só por causa disso, fala para eles que da cama ele não vai mais sair. E aí eles voltam, eles não vão para Ecrom. E aí eles voltam para falar com Acasias. Quando Acasias vê eles, ele fala assim: ué, por que eles encontraram antes? Aí eles falaram: não, teve um homem que parou a gente, e aí deu um decreto para ele. E aí ele perguntou: como é que esse homem? Ah, ele vestia uma roupa de pelos de animais e um cinto, olha o Batista. E um cinto. Aí ele falou: Elias, volta, eu quero que agora vocês separam um comandante
chega-se a notícia para Acasias. Acasias continua irredutível, não reconhece a soberania de Deus e o poder de Deus, manda outros comandantes, um comandante mais 50 homens. Elias está lá sentado, a mesma coisa, homem de Deus, o rei mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consome você e consome os teus 50. Consumiu. Olha o poder e a intimidade de Elias, mais uma vez provando. Terceiro comandante, pensa que Acasias, depois de acontecer tudo isso, Acasias reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, que Deus era maior que ele era o Senhor. Não, manda mais um comandante, mais 50. É teimoso ou não? Aí mandou esses comandantes tudo. A diferença é que este comandante reconheceu a soberania, que existia um rei maior do que Acasias. E esse comandante muito humilde fala assim, temos graça diante dos teus olhos, tenha compaixão da minha vida e tenha compaixão da vida dos que estão comigo, vem com a gente. Quando esse comandante fez isso, não mediante o que ele fez, aí Deus vira para Elias e fala, vai com ele. E não morreu. Foi quando chegou lá, o rei falou, Elias falou exatamente as mesmas coisas que tinha falado dos mensageiros. Não tem Deus em Israel para que você venha consultar, para que você venha querer ir lá para ver Baal, Zebul e perguntar a resposta? Por causa disso, na cama tu está e na cama tu vai morrer. Ali ele morreu imediatamente. Esse foi 2 Reis 1, sobre Acasias e o poder ali de Elias, a intimidade de Deus e tudo extraordinário. Poder de Elias em decretar ali o poder de fogo do céu. Mas hoje, eu quero que você abra 2 Reis 2. Quem aqui é discípulo? Quem aqui é discípulo? Todos nós somos discípulos, gente. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 1. Olha quem aparece aqui. Eliseu. Eliseu estava sumido. Nos últimos capítulos ele não estava aparecendo. Ele apareceu a última vez. Foi em 1 Reis 19. Nós falamos sobre aquela crise que Elias teve. E da maneira extraordinária do amor de Deus cuidando de Elias. Vai para Horebe, se esconde na caverna. Que a gente falou sobre isso, né? E aí, 2 Reis 2 fala o seguinte: Eliseu, sucessor de Elias. Eliseu sumiu, gente, agora apareceu. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-os por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão.
as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Elias é levado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa que pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se para a borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para o outro lado, e Eliseu passou. Amém. Somos discípulos, amém? Amém. Então vamos relembrar só um pouquinho. Se 1 Reis 19 fala sobre o finalzinho ali de 1 Reis 19, estava falando de Elias. Elias teve aquela crise emocional, com medo de Jezabel, né? Eu expliquei todo o contexto físico, emocional e psicológico na última vez, o porquê que ele fez aquilo, a razão do corpo dele reagir. E aí, quando veio aquele vento, aquela brisa, que ele ouve a voz de Deus, Deus dá umas orientações para ele. E Deus ali, em 1 Reis 19, dá 3 orientações para ele. As orientações eram: unge o rei da Síria, Azael, unge Zeu e unge Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Ele dá essas ordens para ele. E aí ele volta para Damasco ali, e ele encontra quem? Eliseu. Ele encontra Eliseu ali no final de 19. Eliseu está arando a terra. Diz que ali está falando que tinha 12 juntas de boi. Tinha 12 juntas de boi e ele estava arando a terra. Ele não estava arando as 12. Tinha com ele, acho que 11 empregados. E 12 juntas de boi são 2 bois e tem uma junta e eles estão arando ali. Então eu penso, isso indica que ele não vivia mal. E aí Elias passa e encosta a capa nele. Ele encosta a capa nele e ali ele vai. Elias encosta a capa e sai. E Eliseu corre para ele, entende que ele tinha sido chamado. Agora pense comigo. Você acha que Elias já não era conhecido depois do Monte Carmelo? Lembra que eu falei assim: nossa, Elias já tinha vários likes e várias visualizações e ele já era muito bem conhecido. Outra coisa muito interessante que eu achei é que no final do 19, Deus fala isso para Elias. Lembra que Elias estava com um complexo de solidão? Que ele era o único? E aí Deus fala assim: eu separei 7.000 que não se prostrou e que não beijou Baal. E aí ele vai lá, põe a capa sobre Eliseu. Eliseu corre para ele. E aí ele fala assim: não, deixa eu dar um beijo no meu pai, na minha mãe, me despedir dos meus pais. Elias libera, fala para ele fazer isso. Tudo o que Eliseu faz? E Elias espera, tá? O que Eliseu faz? Eliseu pega aqueles bois. Quem gosta de churrasco aqui? Pois é, gente, grave isso. Quando o pastor passar assim: você é meu discípulo, faz um churrasco. O que Eliseu fez, gente? Eliseu foi lá, pegou, gente, 12 juntas de bois, são 24 bois. Ele pega esses bois, faz um churrasco.
somente 2 anos. Então aí são 6 anos. Acasias morre, e aí quem governa depois vocês vão saber que é o irmão dele. Isso 6 anos. Eu fazendo as minhas contas. Então Eliseu desapareceu? Não, está andando com Elias. Está acompanhando, sendo servo de Elias. E aí, em 2 Reis, já começa, volta Elias. A Bíblia trazendo sobre Eliseu, quer dizer. E aí começa dizendo que Eliseu era o sucessor de Elias. E ele andou com ele durante esse tempo. Ele não estava sumido, ele estava andando, estava acompanhando, estava seguindo, estava ali, andando com Elias. E aí, por causa que eu falei, quando eu falei 7.000 que Deus falou, 7.000 não se prostraram. Gente, 7.000 é bastante gente. 7.000 não se prostraram. Estavam vivendo no reino do norte uma apostasia, uma idolatria, uma apostasia. O rei Acabe ali, tá? Aí tem o Monte Carmelo, que foi um extraordinário ali, morreu 850 profetas. Elias estava ali liderando aquela situação, o profeta Elias, mostrando quem era Deus em Israel. Morrem os 850 profetas de Baal. Jezabel oprimindo os profetas, matando os profetas de Deus. Acaba aceitando todas as coisas. E aí, eles se escondiam aonde? Em cavernas. De medo. Aí a Bíblia diz ali que 7.000 não se prostraram. Elias vai lá para o Monte Carmelo, 850 profetas são mortos, tanto de Baal quanto Acerá, são mortos. O que acontece? A coragem começa a brotar no coração. E aí os homens começam a realmente decretar que eles queriam servir a Deus. E aí o povo começa a perder o medo, homens começam a perder o medo de se posicionar em dizer que serviam ao Deus vivo. Aí com o confronto do Monte Carmelo e a vitória ali de Deus sobre a vida de Elias, ali o que ele faz, homens perderam o medo da terrível Jezabel e começaram a declarar a servir ao Deus vivo. E aí começa o quê? A consolidação na escola dos profetas. Só que não existiu, não começou ali, começou em Samuel. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 19, fala sobre isso, né? Começou lá com Samuel, que foi profeta e foi juiz. Em 1 Samuel 19, 20, o que eles falam para Saul? Davi foi visto no dormitório dos profetas. Então foi lá que começou a escola dos profetas. E aí também fala, em 1 Samuel 10, também fala a orientação de Samuel a Saul. Quando você passar, né, você vai ver um grupo de profetas. Então começou lá. Só que a consolidação dessa escola de profetas veio através de Elias e de Eliseu. Ali a consolidação começou ali com Elias e Eliseu. E como é essa escola? Por que eu acho muito importante a gente falar sobre isso? Então, durante esse período que Eliseu não aparece, algo estava acontecendo. Ele se tornou servo de Elias. E ali eles começam a consolidar a escola de profetas. Não seria uma faculdade de teologia, né? Mas escola de teologia. E como que eram as escolas de profetas? Acha que era fácil? Como eu falei, Eliseu ele não vivia mal, não. Ele largou tudo e seguiu Elias. E como que era a escola de profetas? Vocês pensam que era muito legal lá? Muito joia, muito fácil? Não. Lá não era cômodo. Os estudos eram exaustivos nas escolas de profetas. As acomodações eram precárias. 2 Reis fala sobre isso, 6:1. Falta de recurso constante. Trabalho era árduo e a comida era escassa. Nas escolas dos profetas.
E Eliseu vivia bem. E ele abriu mão, entendeu o chamado ali, com certeza sabia sobre Elias, e a unção que tinha sobre Elias, o poder que tinha sobre Elias, a autoridade que tinha sobre Elias, quem era Elias. E ele larga tudo, e ele se torna servo de Elias. E aí eles começam a trabalhar e começam a consolidar algo que já existia, que era a escola dos profetas. Mas ali eles começam, por quê? Porque homens começaram a ver o extraordinário de Deus, se encheram da coragem e começaram: eu declaro que eu sirvo ao Deus vivo. Mediante aquele milagre todo que estava acontecendo. E as escolas dos profetas, elas se tornam ali realmente contra aquela apostasia, contra a idolatria ali naquele reino. Então é consolidado. Então durante esse período que ele não aparece, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E ali eles estavam, escola de profetas, em Gilgal, Betel, Jericó, Gibeá. São lugares que a gente leu aqui, que eles passam onde tem escola de profetas. E quem estava consolidando essas escolas de profetas era Elias e Eliseu. Estão entendendo? E aí em 1 Reis começa marcando. Então eu creio que gerou ali uns 10 anos ali andando. Sempre dormindo, acordando, seguindo Elias e consolidando aqueles profetas. E lá na escola de profetas os estudos eram exaustivos. Eles estudavam a palavra, estudavam as leis, estudavam os livros poéticos, estudavam. Tinha música também. E não só isso, mas viviam as experiências extraordinárias da parte de Deus, tanto morais quanto espirituais. Então era intenso. Tinha homens lá que eram casados, tinham famílias, estavam na escola de profetas. Tem lugares que eram uma comunidade de profetas, outros eram dormitórios. E aí então gera isso tudo durante esse tempo. Então está acontecendo muita coisa, aconteceu muita coisa até chegar agora em 2 Reis 2, que fala sobre essa transferência de unção. E ali é revelado, pode ver que na Bíblia está falando. Tu não sabe que vai acontecer, que o seu profeta ou o seu mestre vai embora? Tinha sido revelado para eles que isso iria acontecer. E aí começa dizendo sobre essa transferência. Deus está prestes a levar Elias para o céu em um redemoinho, um evento extraordinário. Agora pare e pense comigo. Às vezes a gente comenta que a gente fala assim: oh, manda os teus anjos e isso e tudo. Imagina tu estar lá na alta da tua madrugada orando e vem um anjo que é descrito na Bíblia com vários olhos. Ei, varão, varão. Como é que você fica? A gente fala: Senhor, envia os teus anjos aqui, Senhor, isso, teus anjos de fogo com espada de fogo. Aí aparece um anjo com espada de fogo. Você sai correndo. Aí você vê aqueles anjos que o Apocalipse fala, com 4, 5, 7, 6 asas, vários olhos nas asas. Tu está lá e está te cobrindo. Elias vai lá e vê o quê? Ele vê esse extraordinário, vindo as carruagens de fogo num redemoinho. E Eliseu, seu discípulo, que era futuro sucessor. Agora pense comigo, o que a Bíblia diz? Unja Eliseu, né? Ele vai lá e coloca a capa. Durante esse período todo, gente, onde Elias estava, Eliseu estava. Ele andou com Elias. Ele acompanhou Elias. Ele obedeceu Elias. Ele seguiu as ordens, ele cumpriu, ele viveu coisas extraordinárias
fala teu Senhor. Eliseu, seu discípulo e futuro sucessor, está o quê? Determinado a não deixar Elias. O que eu queria que nós entendêssemos é que até chegar aqui, durante esse período, ele caminhou com Elias, ele andou com Elias, trabalhou com Elias, Elias ensinou, creio de dia e de noite, bastante, estudos ali exaustivos, ele realmente discípulo de Elias, aprendendo com Elias, teve uma rotina com Elias. Quando ele falou, a Bíblia diz, olha, ele largou tudo, queimou as juntas de boi, fez um churrasco maravilhoso para o povo dele, festejou, se despediu dos pais dele e se tornou servo de Elias. Servo é uma palavra muito forte, igreja. E ali ele servindo a Elias, entendendo quem era Elias, o poder que tinha sobre a vida de Elias, a quem Elias servia, o Deus que ele servia, acompanhando ele. Uma rotina, algo ali cotidiano, de manhã, de tarde, de noite, grudado. Como que a gente é com os nossos discipuladores? Como somos com os nossos líderes? Estou falando para você, acordou de manhã, oi pastor, bom dia. Mas será que nós estamos vendo os nossos líderes da forma que Eliseu estava, via Elias? Fez uma festa, e a partir de hoje eu sou servo de Elias. E aí chega lá em Gilgal, que era onde tinha escola de profetas, e quem comandava aquela escola de profetas de Gilgal era Eliseu. E aí estava em Gilgal, e aí Elias já sabia que Deus falando com ele que era aquele dia que ele ia. O que ele chega para Eliseu e fala? Fica aqui em Gilgal, que Deus me manda para Betel. Deus me mandou para Betel. O que Eliseu fala? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixo. Convicto. Não, eu sou teu sucessor, eu estava cravado nele. Não, eu não te deixo. Era um teste. Você fica aqui que eu vou para Betel. Não vou, eu vou contigo. Não vou, tão certo como vive Deus, como vive a tua alma, eu não te largo, eu não te deixo, eu vou contigo. Estou andando contigo, não sei, 10 anos, 12 anos, estou andando contigo de dia, de noite, estou aprendendo, não largo, eu sei que Deus tem para mim, não solto, não largo, não te deixo. Tão certo como vive Deus, vive a tua alma, não vou. Bora então. Aí pensam que o caminho é muito fácil. De Gilgal a Betel, bora comigo caminhar 30 quilômetros. Quem aqui quer caminhar 30 quilômetros com o pastor? Vamos andar 30 quilômetros? O pastor falou que é daqui a Volta Redonda. E aí está lá Elias andando com Eliseu. Agora não, gente, não somente isso. Ali viveu-se uma relação paterna, gente. Você pense o pastor falando com o Asaf, Elias e o Asaf, Eliseu. E o Asaf sabe que o pastor vai ser levado para o céu no redemoinho, e que ele vai embora, e que Deus vai levar ele, e que o pai dele não vai mais estar com ele. Ele vive com o pai dele durante anos e anos e anos e anos ali, aprendendo de manhã, aprendendo de tarde, aprendendo, vendo quem é o pai dele. E aí ele sabe de uma revelação que Deus vai levar o pai dele. Ele não vai andar 30 quilômetros? Não vou, não te deixo, estou contigo. Durante esses 30 quilômetros, Deus pode me ensinar muita coisa. Eu posso aprender e a unção vir sobre mim. Não, eu não te deixo. Ando contigo
chega para Eliseu e fala assim: tu está sabendo que o seu Senhor, olha como é que é. Quem eram os líderes? Elias e Eliseu, gente. E aí os profetas chegam para ele e falam: você está sabendo, Fábio, que o teu Senhor vai ser levado ao céu? Pense comigo. Elias não era o líder deles? Eles não falam assim, o nosso Senhor. Eles falam o teu Senhor. Sabe por que eu vejo isso? Porque Eliseu declara mesmo que ele era servo de Elias e todos viam que ele era o verdadeiro discípulo de Elias. Os profetas chegam e falam assim: tu está sabendo que ele é o teu Senhor, que ele vai embora, que vai ser levado ao céu? O que Eliseu fala? Eu sei. Não fala mais nada. E aí eu fico assim, eu fico, por que Eliseu está dizendo não fala mais nada? Porque doía. Doía nele que o pai espiritual dele ia embora. E ele dizia: não fala mais nada. Eu sei. Não fala mais nada. Não fica cutucando, não fala mais nada. Aí chegando lá, que Elias vai lá e fala para ele? Ó, fica aqui em Betel. Fica aqui em Betel, que eu vou para Jericó. Que eu vou para lá. Elias e seus discípulos Eliseu estão em Gilgal, significa ali rotina que ele está falando. Elias vai lá e faz esse teste com ele, e ele não fica, ele vai para Betel. Elias e Eliseu em Betel, quando chega lá, agora Elias e Eliseu estão em direção a Betel, é uma cidade muito conhecida lá, e é onde tinha uma escola de profetas. Ao chegarem lá em Betel, Elias revela sua intenção de subir ao topo de uma colina. Quem aqui quer subir no topo de uma colina? Quem aqui já fez rapel, que fala, né? Quem aqui já fez? Ninguém, né? E aí Elias vai lá: eu vou subir no alto da colina, eu vou para Jericó, eu vou, já tinha andado 30 quilômetros para chegar lá em Betel. E aí ele fala assim: agora eu vou subir, fica aqui que eu vou. Eliseu, estou cansado mesmo, já andei muito, já estou contigo há tanto tempo, né, já aprendi o suficiente, já está bom, está tudo certo, vou ficar por aqui mesmo. E é ruim eu subir. Quem que Eliseu fala? Tão certo como vive o Deus vivo, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma eu não te deixo. Bora subir um monte. Convicção. Convicção. Você é convicto? Convicção. Determinação. Você imagina, independente das circunstâncias, como é que eu falei que era a escola dos profetas? Comida escassa, estudos exaustivos, acomodações muito ruins, fora aquele contexto todo histórico ali, daquela apostasia, daquela situação toda do povo de Israel ali. E ele: não vou, estou contigo, vou subir um monte, estou contigo. Quando ele chegou lá, ele encontra os profetas falando com ele. Ao chegarem em Betel, os filhos dos profetas, outros discípulos que ali moravam, saem ao encontro de Elias e alertam Eliseu, como se Eliseu já não soubesse. A fama e a importância de Elias eram amplamente reconhecidas e respeitadas entre os outros seguidores de Deus. Sobe o morro, sobe lá, vai para Jericó, Elias e Eliseu grudadinho. Grudadinho. Não te solto, não te largo, ando contigo. Tem uma
seu discípulo, seu talmidinho, que quero comer a poeira dos teus pés. E eu ficava pensando, o que é comer a poeira dos teus pés? Que humilhação é essa? Que eles falam, não, eu quero ser seu talmidinho e tudo, e quero comer a poeira dos teus pés. Eu falei, gente, que humilhação é essa que eles estão falando? E aí depois eu fui entendendo com o tempo que comer a poeira dos pés é andar tão grudado que o primeiro passo do meu líder ali é a poeira. Eliseu que não, eu vou subir esse monte que vou comer a poeira dos teus pés. Aí Eliseu foi para onde? Jericó, aonde tinha uma escola de profetas. Então eles vão passando por esses lugares onde tem as escolas de profetas, os profetas vão vendo isso, vão se aproximando de Eliseu e falando com Eliseu, eles estão vendo isso. E aí quando chega em Jericó, terceiro lugar que eles chegaram é em Jericó. Elias, ao chegar lá, aborda quem? Eliseu. E ele diz que Deus o estava enviando para outro lugar. Chega para Eliseu lá em Jericó e fala para ele que Deus estava enviando ele para outro lugar. E lá também os profetas se aproximam, que a gente leu, e falam com ele, e diz, tu está sabendo que o seu Senhor, o seu mestre, ele vai ser levado diante da tua cabeça? E ele fala, eu sei, fique quieto, não fale mais nada. E ali, Elias, ao chegar novamente, aborda Eliseu e lhe diz que Deus estava enviando a outro lugar. O profeta mais experiente dá a Eliseu ao quê? A oportunidade de se separar dele e seguir seu próprio caminho. Mas mais uma vez Eliseu demonstra a sua devoção. Quando eu estudei sobre temor, uma das palavras que me chamou muito a atenção, que o temor é um amor reverencial. É um amor reverencial. É um amor de devoção. E a Bíblia diz que de tudo que foi, ali termina em Eclesiastes, a Bíblia diz que de tudo que foi falado, o que é para se guardar é temer ao Senhor e obedecê-lo. Então ele tem ali um amor ali devocional, um amor reverencial, porque ele vê a autoridade de Deus sobre a vida de Elias. E eu falo para Deus que é esse amor que eu quero ter pelo Senhor. É esse amor de devoção, é temê-lo mesmo e obedecer. E aqui está falando, né, sobre essa devoção inabalável de Elias. Ele idolatrava Elias? Não. Mas ele entendeu que ele era um líder sobre a vida dele, um líder cheio de Deus, um líder com autoridade, com intimidade, que tinha muito para dar para ele, para ensiná-los. Amava como pai. Entendia, via a autoridade de Deus sobre a vida do seu líder, sobre quem ele estava seguindo. Como nós estamos tendo a nossa visão em relação aos nossos líderes? Quem nós estamos seguindo? E aí ele repete a mesma frase: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixe-o ir sozinho. É evidente que Eliseu não deseja perder a oportunidade de viver as promessas e unção de Elias, mesmo sabendo que o seu tempo juntos está chegando ao fim. Se tu pensa, a Bíblia diz o seguinte, esse dia eu estava conversando com um pastor, no Salmo 90, a Bíblia diz o seguinte: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa viver com sabedoria. Pare e pense comigo hoje. Se tu soubesse quanto tempo tu tem com alguém que tu ama muito, como que tu agiria?
se tu tem um tempo com alguém, se tu sabe que Deus vai estar levando aquela pessoa que tu ama muito, tu ia dar uma voltinha e voltava depois? Se eu soubesse, se eu tivesse assim, Deus vai me levar de tarde, ou que se eu soubesse que Deus ia levar o meu marido da tarde, tu acha que a gente não viveria diferente? A gente não aproveitaria cada minuto, cada segundo, cada instante que Deus está dando para a gente? Eliseu estava vivendo isso. Já vivendo anos com Elias, várias histórias vivendo com Elias, aprendendo com Elias, mas ele sabia que estava contado ali o tempo que ele tinha com ele. Então eu ando 30 quilômetros, eu subo morro, desço morro, eu fico contigo, eu estou contigo e não abro. Independente da circunstância, independente da situação, eu estou contigo. Eu vou. E aí eu fico, nos meus dias eu falo, ensina-me a viver com sabedoria, a contar os meus dias, para que eu possa viver com sabedoria. Porque se a gente contasse os nossos dias e entendesse essas coisas, a gente viveria de forma diferente, faria coisas diferentes, andaria 30 quilômetros com alguém, ensinaria as pessoas, aproveitaria os minutos que tem para ensinar a palavra de Deus, que é preciosa, é viva e é eficaz. Está ali Elias e Eliseu andando junto, grudado, consolidando escola de profetas, mas discipulando outros homens, ensinando outros homens a terem coragem que vem da parte de Deus. Aí ele encontra aquela apostasia, aí ele encontra aquela idolatria naquele momento, no contexto histórico daquele lugar. Ensinando, discipulando, ensinando a palavra exaustivamente. A palavra diz, gente, inculca a palavra nos teus filhos de dia, de noite, ensina, crava na testa, coloca nos umbrais da porta, crava a palavra. E aí a escola dos profetas, os estudos eram exaustivos ali, dos livros da lei, eles ensinando, aprendendo e vivendo aquele contexto difícil, sendo discipulados e ensinados. Então, se a gente vai começar a olhar aqui, ele sabia que os minutos, que os tempos que ele tinha com Elias eram poucos. Então, eu tenho ali com a Sara, eu tenho ali com o Asaf, o pastor tem comigo, tem com a Sara, tem com o Asaf, os minutos que ele tem ali de ensinamento para a nossa vida. São oportunidades que nós temos, como nós estamos usando o nosso tempo. Então ele sabia que ele iria deixá-lo e que ele tinha pouco tempo. Elias e Eliseu atravessam aonde? O Jordão. Quando chega no Jordão, gente, o grupo de profetas que a Bíblia está dizendo não se aproxima deles. Eles ficam de longe. Quando eles se aproximam do Jordão, os profetas estão longe. Deixa eu chegar aqui, deixa isso. Havendo eles passado, Elias disse a eles. Não, aí essa parte é antes. Versículo 7. Vou ler os 6 aqui. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas. Lá em Jericó tinha uma escola. Foram 50 homens dos discípulos do profeta e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Eles foram parar na frente do Jordão. Tu vê Eliseu questionando Elias e dizendo assim: ué, mas como é que a gente vai passar o Jordão? E aí ele vai lá, os profetas ficam longe, já não se aproximam, ficam longe observando, e os dois ficam na beira do rio Jordão. O que Elias faz? Elias vai lá, estende a capa e o Jordão abre. Agora olha o milagre que está vivendo ali com Elias. Aí em 2 Reis 2, do 7 ao 9, fala sobre isso. Quando Elias
chegar às margens do Rio Jordão, eles enfrentaram um obstáculo: o rio. Uma barreira natural que separava as terras a leste e a oeste deles. Elias toma seu manto, dobra, golpeando as águas do Jordão com ele. Nesse momento ocorre um milagre. As águas dos rios se dividem, abrindo um caminho seco para que eles atravessem. O manto de Elias, que é usado para realizar esse milagre, é um símbolo dessa transferência espiritual. E aí abre o Rio Jordão. Olha o milagre que Eliseu está vivendo com Elias ali. Ele não abre mão. Ele faz todo aquele percurso. O coração dele doendo, porque ele com certeza estava sentindo uma dor aqui. Quem é pai aqui? Quem é filho? Quem é pai é filho, né? Então se imagina caminhando com o teu filho, com a tua filha. E o teu filho sabendo ali que são os últimos minutos. Eu falei assim, gente, é muito aperto no peito. E aí eles atravessam o Jordão. Imagina batendo papo, conversando. Elias, após a travessia do Rio Jordão, Elias e Eliseu continuam a sua jornada. Chegam a um lugar deserto. E aí é nesse momento que Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja antes de ser levado para Deus. Chega para ele e pergunta o que ele deseja. Chegou, caminhou com ele, andou com ele durante anos, fez aquele percurso, passou por todos aqueles lugares onde tinha as escolas de profetas, onde os profetas estavam vendo Elias andando com Eliseu, reconhecia que Eliseu era o Senhor, que Elias era o mestre que era ali de Eliseu, reconhecia isso. E aí o que ele pede? Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Forte, né? Ele já andava, ele sabia quem era Elias, o poder que tinha sobre a vida de Elias, como era a vida de Elias. E aí ele vai lá e pede o quê? Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele quer unção maior do que o seu líder, o que poderia ser visto como orgulho. Mas ele sabia dos desafios que poderia fazer, dos desafios que ele iria enfrentar e que ele tinha condições de fazer mais, porém não maior que Elias. Eu acho muito forte isso. Ele queria uma porção dobrada de Elias, porque entendia que ele poderia chegar mais, mas não ser maior que Elias. Unção dobrada seria importante para cumprir com eficácia o ministério profético que estava prestes a herdar. Um dos primeiros, marcou a minha vida, porque um dos primeiros estudos bíblicos que eu fiz foi o conto extravagante de Eliseu. E o que ele faz, e eu lembro que marcou a minha vida. Dali em diante, quando eu li os contos extravagantes de Eliseu, eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a estudar mais ainda a palavra. E ali, ele sabia, né, que ele podia cumprir com eficácia, né? Enquanto estavam conversando, agora pensa comigo, batendo papo, conversando, tendo aqueles tempos junto ali. Enquanto eles estavam conversando, um redemoinho de fogo desce dos céus e separa Elias de Eliseu. Elias então é levado para o céu em um carro de fogo, deixando para trás apenas o seu manto que cai sobre Eliseu. Imagina a cena. Imagina a cena, o redemoinho vindo ali, ele vendo Elias sendo levado e tudo. Que coisa. Não desistiu. Continuou. Deus escolheu levar Elias, não pela morte. Tamanha intimidade, né? Duas pessoas não conheceram a morte, Enoque, né, e Elias. Deus escolheu levar Elias não pela morte, mas por uma transição direta para a sua presença. Isso mostra singularidade de Elias e o seu relacionamento especial com Deus.
divinamente direcionada. A resposta de Eliseu, ela é profunda, com reverência e reconhecimento de que ele agora estava com a unção espiritual que havia pedido. Ali embaixo, indo eles, no versículo 11 de 2 Reis 2, fala o seguinte: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. O que eu falei da relação paterna? Há uns anos atrás, a Cláudia ministrou sobre desse estilo de discipulado. E aí ela foi e falou uma coisa que eu gravei, que Deus levantava pais espirituais. Que se a gente não tivesse uma figura paterna e que tivesse ferido aquela figura paterna, aquela figura de liderança, de sacerdote, Deus levantava pais espirituais. E Deus levantava mães espirituais, Deus levantava irmãos espirituais, e Deus levantava uma família. E isso é muito real. Não que Eliseu não tinha talvez uma figura paterna, mas a maneira que ele vê ali Elias, quer dizer, perdão. Então quando eu estou tratando as pessoas, aí as pessoas falam assim: não, porque meu pai, assim, olha, mas Deus levantou. É só você abrir os olhos, que tem figuras paternas da parte de Deus que são exemplo para a sua vida. E acho muito forte quando Eliseu vai lá e fala: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Naquela época, rasgar as vestes demonstrava tristeza. Se hoje, nesse contexto de hoje, se tristeza fosse rasgar a veste, ia ter muita gente andando pelado. Porque se tem gente, verdade, gente, a tristeza, a depressão, e aí rasgar as vestes significava demonstrando tristeza. Mas uma outra coisa que eu achei muito interessante de rasgar as vestes é que rasgar a veste também significava que daqui para frente eu vou fazer realmente isso, eu vou fazer o certo. E aí ele rasga as vestes dele. E nunca mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias o deixava cair. Ali ele entendeu que ele recebeu aquilo que ele queria. Após o arrebatamento de Elias ao céu, Eliseu volta sua atenção para onde? Para o manto que foi deixado, rasgou as vestes, olhou, pegou um manto deixado pelo líder. O manto de Elias era o símbolo do seu chamado e autoridade profética, e agora estava nas mãos de Eliseu. Estava nas mãos de Eliseu. Tem um líder sobre nossa vida. Tem os líderes de GC, tem os líderes de rede de ministério, tem os pastores, tem líderes sobre nossas vidas. Tem unção nesses líderes sobre nossas vidas. Nós queremos andar com eles. Independente das circunstâncias, da situação. O pastor está aqui falando sobre o jantar dos namorados. É um líder. É como ele falou, quando a gente monta algo, que a Bíblia diz que Deus coloca o desejo no nosso coração. Ele dá o desejo e ele vai lá e dá o poder para efetuar. E aí Deus coloca desejo no coração dos líderes em prol da família. Porque são momentos importantes que às vezes as pessoas não ligam, mas são ligações feitas ali. Há uma intimidade, sabe? Há ali um cuidado, há oração em cima daquilo. E aí, quero andar. Eu vou contigo no jantar dos namorados. Eu vou participar dos encontros com Deus. Eu quero trabalhar, eu quero fazer.
Porque aí a gente vai pagando aquele preço do dia, independente da circunstância, situação, mas lá a gente vive aquele milagre. Eliseu foi, independente da circunstância, da situação, ele foi, atravessou o Jordão e ele recebeu aquilo que ele queria. Era a unção dobrada de Elias. Ele sabia que Elias era servo de Deus e que ele tinha intimidade, que ele tinha autoridade, que ele era corajoso, que ele era forte. E ele queria aquilo para a vida dele, para continuar o chamado dele. E aí Eliseu vai lá ver o manto, pega de volta. O que ele faz? Ele chama quem? O Deus de Elias e abre quem? O Rio Jordão. Ele replica o gesto de Elias, golpeando as águas do rio, com o manto do mestre dele. O resultado é o quê? A divisão das águas, permitindo a passagem de Eliseu. Assim como havia acontecido quando Elias realizou o mesmo milagre. Esse ato é o ato de confirmação divina de que a autoridade espiritual de Elias agora repousava sobre Eliseu. Repousava sobre Eliseu. A passagem do manto representa a continuidade do ministério profético e a transmissão de responsabilidade espiritual de uma geração de profeta para a próxima. Eliseu tem a autoridade profética como líder e ele demonstra sua capacidade de realizar os mesmos milagres e atos de poder que Elias realizou, o que valida sua posição como sucessor. Ele foi, andou, seguiu, aprendeu, se submeteu, se tornou servo ali e recebeu. Porque ele tinha entendido que ele tinha aquele chamado profético. E ele recebeu o que ele queria. E eu acho muito extraordinário que ele replica. Quando ele replica aquilo, eu falo, acho que ali ele entendeu que ele tinha essa unção. Quando ele abre o Jordão. Uma confirmação. Após a partida de Elias, quando ele vai embora, quando ele volta e abre o Rio Jordão, aí aqueles profetas que estavam lá esperando, sai somente Eliseu. Sai somente Eliseu e eles veem isso. Eles veem que ele está com a capa e aí eles reconhecem que estava sobre ele ali a autoridade de Elias. Ele vem com a capa, abre o Rio Jordão, os profetas estão vendo. Quando eles chegam lá, os profetas falam, olha, a gente procura ele. E aí Eliseu fala, não precisa. Não, mas a gente tem 50 aqui, a gente sai procuraram 3 dias e não acharam. 3 dias e não acharam. E logo depois daquilo, Eliseu faz um milagre, porque as águas eram ruins, ele coloca sal na água e eles fazem um milagre. Mas teve algo que aconteceu que eu achei muito forte. Quem já viu a história dos zombadores? Os zombadores que foram lá e zombaram de Eliseu, logo mais para frente. Os meninos foram lá e zombaram dele. Chamaram ele de careca. Quem aqui... Não. É careca. Gente, teve desconto na onde? Qual foi o lugar que teve desconto? Para os carecas. Calvo, o pastor é calvo. Não, amor, foi mal. Viu? É a mente. E eles zombaram dele. Ele vai lá e o que ele faz? Por causa da zombaria, ele vai lá e ora e tudo, e vem uma ursa e mata eles. 42 meninos. A história de Eliseu nos ensina sobre a importância de continuar a obra. O louvor pode subir. De continuar a obra, de fazer discípulos e sucessores da promessa e unção. Ensina também sobre a obediência, dedicação e de busca de uma porção maior para mais importantes. Da mesma forma, eu e você somos chamados a buscar continuamente uma relação mais profunda com Cristo e desejar uma unção espiritual que nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. Além disso, tem a parte dos zombadores, né? Que é a respeito com as autoridades, com os líderes da parte de Deus. Vamos colocar de pé. Nossa.
é um grande exemplo de determinação, de discípulo, de servo. Como o que nós desejamos, o que nós estamos querendo como discípulos. E nós como líderes, o que nós estamos querendo passar. Tem uma unção sobre a vida dos líderes. Tem poder na vida dos líderes. Será que nós queremos andar junto? Caminhar junto? Caminhar os 30 quilômetros? Subir as colinas? Atravessar os rios Jordões? O que nós queremos? Começa a falar com Deus. Como você se vê hoje? Como discípulo? Como tem abraçado o discipulador? Independente da